versículo 7 em diante, mas presta atenção. Diz assim o texto: cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Sofonias 1, 7, agora 8. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes, os filhos de Israel, e todos os que se vestem de trajes estranhos. Castigarei também naquele dia todos os que saltam sobre o umbral, todos os que enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, se fará ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe, um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Uivai, moradores de Maquetés, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os que pesam a prata serão destruídos. Naquele tempo, esquadrinharei Jerusalém com lanternas, e castigarei os que estão tranquilos e satisfeitos, que são como a borra do vinho. Aqueles que dizem no fundo do coração, o Senhor não faz nem bem nem mal. Amém. Deus vai destruir aqueles que pregam, pensam, dizem ou creem. Só na verdade eu creio que Deus não faz nem bem nem mal. Acho que é a nossa luta, é a nossa força, não é Deus. Eu creio que Deus não faz bem nem mal. A Bíblia diz que Deus vai destruir essa gente que pensa assim, que prega isso. Quem é Sofonias? Eu já chego atrasado de quinta-feira. Como eu queria poder chegar aqui na igreja tipo 6 da tarde, mas aí a Vanessa não vai gostar dessa ideia. Sofonias foi um profeta que Deus levantou, só para a gente colocar um marco, uma estaca temporal. Eu vou tentar, né? O Sofonias, ele é da época do rei Josias. Não sei se isso te diz alguma coisa. Se não diz nada, eu vou tentar melhorar. O rei Josias é o neto de Manassés. Manassés foi o pior rei da história de Israel. E foi o rei, salvo engano na minha cabeça, cujo reinado foi mais longevo da história. Eu não lembro de outro que reinasse durante tantos anos, porque o rei Manassés reinou 55 anos. Você está entendendo? Então, 55 anos. A maioria dos reis reinaram 40 anos, quando muito. E aí vem Manassés com um reinado maligno de 55 anos. E se isso não te diz nada ainda, aí eu não posso fazer muita coisa, porque eu estou sem tempo, né, para sair explicando até que ano foi e tudo mais, mas perto do ano 687 o Manassés, e aí vem decrescendo, 55 menos o reinado de Manassés. Depois de Manassés foi Amon, filho de Manassés, que reinou só 2 anos, e aí sim chega Josias, que reinou 31 ou 32 anos, eu acho que foi 31. E veja só, há um blackout espiritual em Israel no período desses caras que eu estou falando aí, desses reis. De Manassés e Amon, esse pai e esse filho, o Josias é o neto, esse pai e esse filho, foram reis muito perdidos espiritualmente, especialmente Manassés. Manassés era um desgraçado. Manassés era um macumbeiro. Manassés era goureiro, feiticeiro. O Manassés matava filhos dele em rituais de magia negra. Esse é o rei Manassés. O Manassés fechou o templo.
Tipo, o templo fechou. Ele entupiu o templo com tanta idolatria, mas não era idolatria, tipo assim, teve um dia que eu preguei aqui, eu não lembro, eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu não lembro exatamente o tema, não lembro mesmo, de verdade. Mas eu preguei aqui, e algumas pessoas trouxeram coisas que não agradavam a Deus e colocaram aqui. Vocês lembram ou não? Beleza. Lá no Manassés, não era patuá que o pessoal carregava na carteira, não. Ele colocava os ídolos dentro do templo. Então, você ia dentro do templo, você escolhia. Você fala, bom, sei não, acho que hoje eu vou de Baal. Aí, ia lá, acender incenso para o Baal, adorar o Baal e tal. Hoje eu vou para Marduk. Hoje eu vou pender para Zerá. Hoje eu vou... Isso tudo estava dentro do templo. O templo virou uma casa de paganismo. Na época de Manassés. E veja que Manassés, eu falei que o Sofonias é um profeta da época do Josias. O Josias é filho de Amon, o Amon é filho de Manassés. E o Manassés é filho do Ezequias. E o Ezequias é um rei do bem. Entendeu? O Ezequias é o cara que ia morrendo, e o profeta Isaías foi lá, e aí Deus acrescentou, não sei, 13 anos, 15 anos na vida, pôs na conta lá, 15 anos a mais, e fez Josias o que era reto aos olhos do Senhor. Só que ele teve um filho, que era o cão, em forma de gente, que é o Manassés. Aliás, não é o assunto, então vou finalizando aqui, mas o Manassés nasceu nessa rebarba aí, de 15 anos. Quando Deus ia matando o Josias, estava tudo bem. Quando Deus ia matando o Ezequias, estava tudo certo, não existia Manassés. Mas aí sabe como é que é? Ele orou, não sei o que lá, Deus deu 15 anos. Nesses 15 anos ele gerou o Manassés. E o Manassés virou essa tormenta espiritual, política, porque Judá quase que acabou. Então vamos lá. Passou Ezequias, nasceu Manassés. Reinou Manassés 55 anos, destruiu espiritualmente Israel. Israel não, Judá, o reino do sul. Depois vem Amon, que reina só 2 anos, porque ele foi assassinado pelos seus próprios amigos. E depois entra Josias com 8 anos, através de um tipo de conselho tutelar, ele assume o trono com 8 de idade. Só que quando ele tinha 16, com 8 anos de reinado, esse menino começa a buscar Deus, e há um avivamento. Existe um avivamento acontecendo lá em Judá, e ele faz Páscoa que não tinha, e ele limpa o templo, e ele dedica o templo, e ele restaura o sacerdócio, e ele vai abolindo o paganismo. Quem varreu, né, o paganismo daquela época foi o rei Josias. A Bíblia diz que não teve um rei que se convertesse ao Senhor. Eu não lembro de estar escrito esse texto, mas se brincar eu acho aqui. Não houve um rei que se convertesse de todo o seu coração ao Senhor como o rei Josias. Não teve. E como eu estou falando, vê se eu acho aqui. Eu sei que é o segundo livro dos reis, o capítulo talvez seja o 22, e o versículo 20, não tem 25, na minha cabeça está o 25, mas enfim. Então talvez seja o capítulo 23, o versículo 25. Aqui, ó. Segundo Reis, capítulo 23, versículo 24. Segundo livro dos Reis, 23, 24. Josias também eliminou os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos, todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém. E isso fez ele para confirmar as palavras do livro da lei, que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara no templo do Senhor. Salva essa informação, a gente vai tratar disso já já. Versículo 25. Nem antes, nem depois dele, houve um rei que fosse semelhante a ele, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. Tipo, não deu nem para Davi nessa aí. Não teve um rei que se convertesse ao Senhor como Josias. E na época de Josias, Israel, o reino do sul, experimentou um avivamento. As pessoas estavam buscando a Deus com o coração voltado, começaram a crer em profecia.
Mas uma parte grande do império continuava morno e continuava pagão, né? Quando eu começava a falar, vai ter a Páscoa, tal, eles tiravam um sarro. Falavam, vocês estão nessa aí ainda? Vocês acreditam nesse negócio aí da Bíblia? Vocês são fábulas e tal, tudo mais. E nesse tempo, Deus levanta o profeta Sofonias. Não sei se consegui situar vocês agora no tempo. Deus levanta o profeta Sofonias. E o profeta Sofonias começa o livro dele a 170 por hora. O livro de Sofonias começa o seguinte: então, a casa de todo mundo vai cair. E se vocês não se converterem de verdade, se vocês não obedecerem o rei, se vocês não abraçarem esse avivamento, se vocês vão perecer, a alma de vocês vai perecer. E aí ele começa a falar o que Deus vai fazer em Jerusalém. Deus diz o seguinte: eu vou esquadrinhar Jerusalém de rua a rua, de metro a metro, até passar gente com lanterna que não vai ficar um dentro. E no templo vai virar morada de coruja, e vai ter lobo, e vai ter isso, vai ter aquilo, tal. E Deus vai usando o profeta Sofonias para dar um tapa na mesa, porque o povo tinha perdido a fé tinha virado apenas uma questão de religiosidade. E Deus diz o seguinte, através de Sofonias: o Senhor vai varrer de Jerusalém todos aqueles que creem religiosamente, mas não creem de verdade. Todos aqueles que estão arrolados no livro da religião, mas lá no coração dizem: Deus, na minha opinião, não faz nem bem nem mal. Tem esses caras. E aí, vamos trabalhar 3 pontos para a gente entender essa situação. Primeiro, Deus reclama dos seus filhos sua glória. Deus reclama sua glória. Se há uma coisa que Deus não aceita, é dividir a glória dele com outro. Se há uma coisa que Deus não tolera, tem algumas coisas que Deus não tolera. E no top 1 das coisas que Deus não admite, é que os seus filhos se prostrem diante do paganismo. Deus não aceita que seus filhos se prostrem diante de divindades pagãs. E para isso, eu vou tentar provocar você, ou provocar em você um susto. Que é o seguinte: isso que eu estou falando, Deus não aceita que você ou eu nos prostramos diante de deuses pagãos. Esse é um princípio inexorável da fé bíblica. Ou seja, Deus tem ciúmes dos seus filhos. E eu estou usando essa palavra ciúmes de propósito, porque eu estou com pouco tempo, e eu quero causar em você um choque. Porque quando eu digo Deus tem ciúmes, já fica processando na sua cabeça: espera aí, mas ciúme está rolado como uma obra da carne, lá em Gálatas. Quem é bonzinho de Bíblia já viajou lá em Gálatas e falou: espera aí, mas o pastor está dizendo que Deus tem ciúme. Mas aí ciúme é uma obra da carne, como é que pode, não sei o quê. Então vamos tentar trabalhar essa questão já agora. Deus, não tem outra palavra, Deus tem ciúme, quer ver? Ó? Abra a tua Bíblia em Provérbios 6,34, e quem abrir rápido, leia. Aí não tem nada a ver com Deus ainda, só lê para mim. Ninguém? O ciúme desperta o furor do marido. Ele está falando de um ciúme pecaminoso entre marido e mulher. Mas a questão é que a palavra hebraica aí, a palavra hebraica é a palavra hebraica kiná, que significa ciúme. Então você pega a palavra kiná, vai pesquisar no dicionário, significa ciúme. Ok. Aí, como eu sou curioso, eu falei: vou pesquisar onde essa palavra aparece em outras ocorrências. E eu achei, por exemplo, Deuteronômio 29:16. Aí lá em Deuteronômio 29:16, essa mesma palavra, estou me fazendo entender ou não? Essa mesma palavra que verte lá em Provérbios como ciúme, essa mesma palavra aparece assim, Deuteronômio 29:16.
Vós mesmos sabeis como habitamos na terra do Egito, como passamos por várias nações que atravessastes. Vós vistes entre elas as suas abominações, seus ídolos de madeira, de pedra, de prata, de ouro. Que entre vós não exista nem homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvia do Senhor, o nosso Deus, e vai servir os deuses dessas nações. Que entre nós não exista raiz que produza frutos venenosos nem amargos. Não aconteça que, ouvindo alguém as palavras dessa maldição, invoque uma bênção sobre si mesmo e pense: terei paz, ainda que persista em seguir meu próprio caminho, para acrescentar a sede e a bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas se inflamará de ira e de zelo contra esse homem. Essa palavra zelo é a mesma palavra que aparece em Provérbios 6,4. Ou seja, a palavra ciúme. Deus está dizendo o seguinte: eu não quero que vocês se prostrem diante de outros deuses. Eu não quero que vocês se encantem. Eu tirei vocês do Egito. Vocês caminharam por algumas nações, e nessas nações vocês viram pessoas se prostrando sob imagem de barro, de ouro, de prata, de pedra, seja lá do que for. E Deus diz: eu não quero vocês fazendo isso, porque se vocês fizerem isso, a minha ira vai se acender, e eu vou me indignar, e eu não vou querer perdoar vocês, porque eu tenho ciúmes. É isso que está escrito no texto. Aí em português, o João Ferreira de Almeida falou: não, ciúme, não vou colocar aqui zelo, né? Um zelo e tal. E essa mesma palavra aparece no segundo livro dos Reis, capítulo 19, que a gente estava trabalhando agora há pouco, segundo livro dos Reis, falando de Josias. Essa mesma palavra aparece no segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 31. Diz assim: pois de Jerusalém sairá o remanescente, e do monte de Sião o que sobreviveu, e o zelo do Senhor fará isso. A nossa igreja tem aí pelo menos uma meia dúzia de irmãos que eu ensinei hebraico, ou mais de meia dúzia. E tem uma meia dúzia de irmãos que eu ensinei a baixar aplicativo que dá direto a fonte, a palavra no texto original hebraico. Então veja que a nossa igreja é uma igreja que não dá para falar qualquer coisa aqui, que o irmão já pesquisa aí na hora. Aliás, eu mesmo falo. Eu estou pregando aqui, eu falo: pesquisa o que eu estou falando, veja se o que eu estou falando é fato. Vai na origem, vai na raiz da palavra, vai fundo no que eu estou falando. Então Deus reclama de seus filhos sua glória, e a palavra ali é ciúme. Aí você fala: pastor, tudo bem, eu já entendi, o senhor falou aí nos hebraicos, aí tudo bem. Agora, pode Deus ter ciúme? Porque uma palavra, né? Por que nós não podemos sentir ciúmes? Por que é pecado para você sentir ciúme do seu marido? Eu explico por quê. Porque você não é dona dele. Ele não é seu no sentido pleno. Ele está com você, convivendo, construindo a vida, mas ele tem dono. E esse dono não é você. Esse dono não é você. Por que não pode sentir ciúme da mulher? Porque ela não é tua, no sentido pleno da palavra pertencer. Ela está com você construindo a vida, mas você não tem todo o poder sobre ela. Pode bater na mulher? A mulher pode bater no marido? Você pode proibir tudo que você quiser à sua mulher? Não. Pode proibir tudo que você quiser à sua mulher? Não. Por quê? Porque ele não é teu. Ele não é completamente teu. Ela não é tua, ela não é completamente tua. Está aí uma das razões pelas quais você não pode sentir ciúme. Como sentir ciúme de uma coisa que não é minha? Como sentir ciúme de uma coisa que eu não fiz, que eu não sou o dono? Porque nós não somos donos de nada, não fizemos nada, não temos direito adquirido sobre nada, mas Deus tem.
Porque Deus não está apenas convivendo com você, Ele te fez. Deus não está apenas convivendo uma jornada, caminhando uma jornada com você. Ele é o teu dono, Ele é o teu Senhor, Ele fez você e você é dele, pertence a Ele, completamente dele, 100% dele. O Salmo 139 diz o seguinte, versículo 14, 15 e 16: graças te dou, ó Pai, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viam em substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, e cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Glória a Deus. Deus pode ter ciúme de você, porque Ele te fez, porque você é dele, porque você existe para Ele, você existe 100% por causa dele, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Pastor, como assim eu existo por causa de Deus? Você existe para adorar a Deus. Como assim por causa de Deus? Você só existe porque Ele te fez. Como assim? Porque eu existo por causa de Deus? Você existe por causa da boa vontade de Deus. Ele disse, haja e ouve. Por isso a Bíblia diz que Deus julgará, em Sofonias 1:12, aleluia, aquele que diz no seu coração, para mim Deus não faz nem bem nem mal. Para mim Deus é um ponto fora da equação. Para mim Deus... Imagina como dói para Deus ouvir isso, depois dos textos que lemos. Então, primeiro, Deus reclama de seus filhos sua glória. Segundo, Deus abomina a desgraça do culto ao sentimento. Deus abomina o culto ao sentimento. E esse é o problema com a geração de Sofonias. Eu não acho isso. Eu não creio que Deus faz nem bem nem mal. Eu creio, eu sinto tal. E esse é o problema com a nossa geração. O problema da nossa geração é o problema da geração dos Sofonias. Os sentimentos estão ditando as ações. Os sentimentos estão ditando as ações. Então eu fiz alguma coisa contra a Cristina. Como crente, tudo bem, eu erro também. Então, como crente, se eu errei, o que eu tenho que fazer? Não, eu tenho que ir lá pedir perdão. Cris, por favor, me perdoa, eu errei, eu exagerei, não era para ter falado daquele jeito, fui mal interpretado talvez, mas se você entendeu isso, então, por favor, me perdoa. Pronto, isso é o que o cristão deve fazer. Mas como que a nossa geração age? Primeiro, o camarada tem que sentir. Se você foi lá conversar com a Cris, eu não senti. Sabe quando a gente não sente? Então, eu não senti. Meu amigo, quem é que sente vontade de levantar às 5:30 da manhã? Para pegar o trem, o ônibus, o metrô, a moto, o carro, o caminho. Quem é que sente, falando, hoje eu vou ficar das 6 até as 6, no volante. Hoje eu estou sentindo que... Quem é que sente isso daí? Você sente, Elcio? De ficar no... Mas fica, não fica? Fazer o quê? No caminhão, meu irmão. Quem é que sente, falou assim, hoje eu vou descarregar essa carreta aí, hoje é uma... Meu irmão, quem é que sente esses negócios? Hoje eu vou pagar uma fila de boleto, hoje eu vou pegar uma fila no banco daquelas, ninguém sente. Então, mas para isso, por que você vai? Sem sentir mesmo. Mas por que na fé tem que sentir? Deus abomina essa desgraça da nossa geração, que é o culto ao sentimento. Os sentimentos estão ditando ações. Os sentimentos estão tomando uma proporção grande no ministério. Você tem que sentir, senão você não pode ser consagrado. Tem que sentir, senão você não trabalha.
Tem que sentir, senão não serve. Quer dizer, para servir, a pessoa tem que sentir. Para doar alguma coisa, a pessoa precisa sentir. Para congregar, a pessoa precisa sentir. Para perdoar, precisa sentir. Para pedir perdão, precisa sentir. Essas pessoas são farsantes da fé. São farsantes da fé, não são irmãos. Por que não agem assim fora? Por que não age assim fora? Aí a irmãzinha fica lá 2, 3 semanas sem congregar, meses sem congregar. Aí você chega, aí você fala assim, oi irmã, e aí, quem está? Então, pastor, sabe quando a gente não sente? Eu não estou sentindo, assim, sabe? Eu não estou, tal. Eu já disse isso outras vezes. Tenta fazer isso na firma. Tenta chegar, você entra que horas? 8? Tenta chegar lá 10h30. Chega lá umas 10, aí murcho. Aí quando o patrão vier, você fala, não fala comigo. Eu preciso de espaço aqui na empresa. Eu não estou muito bem comigo mesmo. Tá. E se eu sou o patrão, acho que eu até respeito se a pessoa falar isso. Não fala comigo. Então, bom, desculpa aí. Depois a gente conversa, passa no RH. Porque vai rodar, não vai? Não vai rodar uma pessoa dessa? Então, por que para os filhos dos demônios a gente age sem prestar atenção no coração? Mas quando é para Deus, quando é para o Senhor que te fez, que te formou, que te criou, que te remiu, que te chamou, que te capacitou, que te mandou, que te deu ordens, que disse faça. Aí a bonitona tem que sentir no coraçãozinho dela, tem que sonhar. Se não sonhar, tem que alguém profetizar para ela, no ouvido dela. E ela tem que discernir. Profetizou, não, agora vamos buscar discernimento disso daí. Vamos ver e tal. Então, essas pessoas são os farsantes da fé. São farsantes da fé. Pastor, mas como eu sei? Qual que é a minha função? A sua função é o seguinte, está vendo alguma coisa que precisa ser feita? Tô. Então é para você fazer. Pode começar. Pode começar a fazer. Eu deixo aqui uma palavra para os amantes do coração. Ai, pastor, meu coração fechou. Meu coração abriu. Vocês ouviram já isso ou não? Sabe quando fecha o coração? Beleza. Eu sei. Mas eu quero deixar uma palavra para vocês. Eu não vou nem trabalhar com Jeremias 17:9, porque Jeremias 17:9 está batido, né? Que é, nem lembro como é? Enganoso é o coração, não sei o que lá. Vamos numa palavra de Jesus Cristo. Mateus 15:19. Vamos ver o que Jesus fala do coração. Vamos para o que Jesus Cristo fala sobre o seu coraçãozinho amado, bichinho de Jacó. Eu não sei até hoje porque a Bíblia fala isso. Ó, não temos bichinho de Jacó. Mas tudo bem, um dia eu vou estudar isso aí. Então, aos bichinhos de Jacó, presta atenção. Vamos ver o que Jesus Cristo fala em Mateus 15:9. Palavras de Jesus. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. São estas as coisas que contaminam o homem. Jesus está num embate lá em Mateus 15, vale até a pena abrir o texto aí e começar lá pelo versículo tipo 8, por aí. Deixa eu ver. Porque ele fala o seguinte, eu não lembro tudo. Ó, Mateus 15, 8, não é? Aí ele fala o seguinte, da tradição, não é? Um lance assim. 15, versículo 8. Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são normas de homens. E aí Jesus, ele vai denunciar aqui os farsantes na fé. Porque os farsantes querem ouvir o coração
Só na fé. No serviço, não. Só na fé que eles querem ouvir o coração. No dia a dia, não. É só para coisas de Deus. Se o patrão chegar e falar assim, vai então, faz tal coisa, faz na hora. Mas se o pastor falar, irmão, nós estamos precisando de alguém para orar, não sei o que lá, pastor, eu vou orar. Eu vou sentir. Se Deus falar comigo e tal. E nós, essa geração, por causa do culto ao coração, nós estamos gerando incrédulos evangélicos. Pessoas que não creem. E o texto que nós estamos trabalhando hoje diz, Deus vai julgar aqueles que dizem no coração. Deus não faz nem bem nem mal. Terceiro, a lei precisa ser encontrada no templo. Eu disse para vocês que Sofonias, ele está dentro de um período da história de um avivamento capitaneado pelo rei Josias. Rei Josias. Ocorre o seguinte, se você ler com calma, o segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 6, por ali, quer ver, ó. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, diz assim, versículo... não está dando certo aqui, não. Não, está sim. Versículo 22. Tinha Josias, capítulo 22, 1. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. 31 anos reinou em Jerusalém, tudo bem. Versículo 3, se liga no 3. No 18º ano do rei Josias, no 18º ano do reinado, ele começou com 8. No 18º, então acho que 10 anos depois, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, ao templo do Senhor e disse ele, sobe aí Ilquias, o sumo sacerdote, para que se junte dinheiro que se tem trazido ao templo do Senhor, o qual os guardas da porta receberam do povo. Parece que, se liga nesse texto, presta atenção, muito importante para você. Versículo 5, que o entregue nas mãos dos homens encarregados para supervisionar a obra da casa do Senhor, para que paguem àqueles que fazem a obra que há no templo do Senhor para consertarem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos construtores, os pedreiros, comprem madeira, pedras lavradas para consertarem o estrago do templo. Não precisam nem prestar contas do dinheiro, do dinheiro que lhes for confiado, porque procedem com honestidade. 8, se liga no 8. Disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã, achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias o entregou ao escrivão que o leu. Então o escrivão veio a ter com o rei e lhe deu relatório dizendo, teus servos ajuntaram o dinheiro que receberam, tal. Versículo 10, então o escrivão informou, e o sumo sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Ouvindo o rei as palavras do livro, rasgou suas vestes. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, tem que fazer aqui uma conta básica. 55 anos do reinado de Manassés, 2 anos do reinado de Amon, 10 anos do reinado de Josias até achar o livro perdido. A Bíblia, o livro, tinha se perdido há mais de 60 anos. A coisa de quase 70 anos. 70 anos sem Bíblia. 70 anos sem saber o que Deus quer. 70 anos sem ler a palavra. 70 anos sem saber quais são as exigências de Deus. Quase 70 anos fazendo o que cada um achava legal. Quase 70 anos entupindo o templo de paganismo. E nessa situação, as pessoas estavam completamente perdidas. Posso mostrar. Próxima página, capítulo 23. Segundo livro dos Reis, capítulo 23. Eu vou ler o versículo tipo 4. O rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes auxiliares, guardas da porta, que tirassem do templo do Senhor os vasos que tinham sido feitos para Baal. Os vasos de Baal estavam onde? No templo.
E também o poste sagrado, e para o poste sagrado, e para todo o exército dos céus. Exército dos céus, tipo estrelas, planetas, não sei o que lá, tinha também imagens de estudo aí no templo. Queimou-se fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou-se as cinzas deles a Betel. Eliminou os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para queimar incensos sobre altares idólatras. Quer dizer, tinha sacerdote ganhando dinheiro de dízimos e ofertas para queimar incensos no paganismo, nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, incenso ao sol, incenso à lua, aos demais planetas e a todo o exército dos céus. Sacerdotes queimando incensos até para planetas. Versículo 6. Tirou do templo do Senhor o poste sagrado que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, onde queimou, reduziu a cinza, a pó, e lançou o pó sobre as sepulturas do filho do povo. Também derrubou as casas dos prostitutos. Também derrubou as casas dos prostitutos cultuais que estavam dentro do templo do Senhor, onde as mulheres teciam cortinas para os postes sagrados, e a todos os sacerdotes trouxe da cidade de Judá, e profanou altares em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Beersheba. Derrubou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, à esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não sacrificassem sobre o altar do Senhor em Jerusalém, mas comiam pães sem fermentos no meio de seus irmãos. Profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém mais fizesse matar o filho, passando pelo fogo a Moloque. Tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada do templo do Senhor, perto da sala de Natã-Meleque, o camareiro, o qual estava no recinto. Josias então queimou ao fogo os cavalos dedicados ao sol. Derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais foram feitos pelos reis de Judá, como também altares que fizeram Manassés nos dois pátios do templo do Senhor. Tirou-os dali, despedaçou e jogou o pó no vale do Cedron. O rei profanou também altares que estavam em frente de Jerusalém, um à direita do monte da corrupção, os quais constituíram o rei Salomão, rei de Israel, honrando Astarote, abominação dos Sidônios, para Camus, abominação dos Moabitas, para Milcom, abominação dos filhos de Amon. Josias quebrou as colunas, cortou os postes sagrados, encheu o seu lugar de ossos de homens. Eu não vou ler tudo. Dá para entender a situação que estava o templo naquela época? Dá para entender ou não? Ok. O rei Josias fez toda essa limpeza por uma razão. O livro que estava perdido foi encontrado. E como o livro foi encontrado, ele começou a ler o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Para uma religião sadia, para um cristianismo autêntico, é preciso uma limpeza profunda baseada nas Escrituras. Era preciso naquela época uma limpeza profunda para resgatar a fé genuína. Ninguém mais sabia o que era fato, o que era verdade, o que era mentira. Os caras adoravam planetas, os caras adoravam cavalos, os caras adoravam ídolos, os caras adoravam tudo, por falta de Bíblia, porque o livro tinha se perdido. Tem que encerrar, né? Agora que vai ficar bom, porque com a gente é a mesma coisa. Em primeiro lugar, a Bíblia precisa ser encontrada. Em primeiro lugar, a Bíblia precisa ser encontrada. Capítulo 22, versículo 8. Disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Esse texto é fantástico. Achei o livro da lei na casa do Senhor. Quem achou esse livro? Ilquias. Ilquias era o quê? Não, sacerdote não. Ilquias era o quê? Sumo sacerdote. Se liga. O nome Ilquias, do hebraico Hilkiah, significa minha porção é o Senhor. Minha porção é Yah. Minha parte é Deus.
E esse cara é o sumo sacerdote. Em outras palavras, para a gente ganhar tempo, esse cara é o responsável máximo pelo templo. Esse cara é o responsável máximo pelo templo. Vamos traduzir para a nossa fé? O templo no Novo Testamento somos nós. O templo é você. E o sumo sacerdote, o maior responsável por esse templo, também é você. E quando, como Ilquias, a sua porção for o Senhor, aleluia. Quando a sua porção for o Senhor, então você vai descobrir a Bíblia e o valor da Bíblia na tua caminhada, na tua fé. Procure a palavra de Deus. A resposta que você procura está na palavra, não nos seus sentimentos, está na palavra. A razão que você procura está na palavra. A espiritualidade que você busca está na palavra. Leia a palavra. Creia na palavra, medite na palavra, respeite a palavra, pratique a palavra, pense na palavra, honre a palavra, ore a palavra, ande na palavra, decida baseado na palavra, busque a palavra, se dedique do jeito que está escrito na palavra, porque se você encontrar a palavra de Deus, a tua vida cristã vai ganhar um outro significado. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.